Mas eu sei que o rei desse sitiado não vai dar a vocês o ir, nem por mão forte. Sitiado sendo o Egito, né, a tradução por conta de ser um cercado e oprimido, que é um estádio de sítio de um exército, e isso faz contraste à palavra Grécia, que no original seria sitiador, e muitos anos depois disso aqui, a Grécia coloca o Egito em estado de sítio. Não vai dar a vocês ouir, nem por mão forte. Agora aqui vou lembrar vocês que eu traduzo a palavra Cristo como mão. Então, é interessante sempre fazer, onde a palavra Cristo estiver, colocar mão e raciocinar no versículo, e vice-versa também. Então vou enviar a minha mão e vou bater em sitiado. Entendeu? Aqui, ó, vou enviar a minha mão, o Cristo, ou mão, eu vou enviar o meu Cristo. E vou bater em sitiado, com todos os meus feitos impossíveis. Aqui, esse feitos impossíveis, em muitos lugares, vai estar como maravilhas. Vamos confirmar. É poderosa, maravilhas. Só que maravilha dá-se a entender que é algo bom. E, por exemplo, eu comentei no episódio anterior, eu fui mais a fundo, mas nós mesmos chamamos de Deus, o Salvador, de o Deus do impossível. E, e qualquer das coisas que ele fez, nesse sentido dessas maravilhas, são coisas que as pessoas olhariam e falariam: não, isso é impossível. Então, uma palavra mais fiel para maravilhas ou milagres é simplesmente feitos impossíveis. Porque é de fato o que é. Talvez milagre seria próximo, mas nós temos um, um preconceito de que o milagre é algo bom, e nem sempre. Então, feitos impossíveis adota essa postura neutra diante dessa palavra, que vou fazer no meio dele, e depois disso ele vai enviar vocês. Então, aqui é aquilo que eu falei. Eu dificilmente eu vou achar uma tradução para a palavra Cristo melhor que mão, porque em muito lugar ela encaixa como uma luva. E então aqui, ó, eu vou enviar a minha mão, eu vou bater em sitiado com todos os meus feitos impossíveis. No Novo Testamento, quem faz todos os feitos impossíveis? O mão, o Cristo. Então as coisas elas começam a bater, antigo e novo, antigo e novo. Em vários lugares que você encaixa mão e Cristo, mão, a coisa ela faz uma dança de significados e de exemplos e encaixes que você simplesmente, né? E aqui, enviar, importante lembrar que enviar é o verbo da palavra apóstolo. Apóstolo significa enviado. Então, né, então eu vou enviar, né? Assim como os apóstolos foram enviados. Apóstolo, o verbo da palavra apóstolo no Novo Testamento é enviar. Então eu vou enviar a minha mão, então eu vou enviar o meu Cristo. Então você começa a ver isso aqui, né? E daí nós falamos assim, então, o que acontece? Todo esse vocabulário, quando ele acontece no Novo Testamento, é muita coisa que comprova que de fato o Cristo é quem eles aguardavam como Salvador. Não é só uma coisinha ou outra, ou coisas que simplesmente são citadas por muitas pessoas por aí. São palavras específicas traduzidas de forma literal também, que tudo aponta ao Cristo, a Jesus, que eu chamo também de salvação. E depois disso ele vai enviar vocês. Então, por exemplo, o Cristo, né, o mão é enviado, bate em sitiado com todos os meus feitos impossíveis, e depois ele vai enviar vocês. Então, o enviado depois envia, né, apóstolo. Então, você consegue ver a, a poesia, a harmonia que ocorre entre o Antigo e o Novo Testamento. De fato, é como se fosse um livro só. E vou dar a este povo acolhimento aos olhos dos dessitiados. Essa palavra acolhimento aqui também é outra. Aqui, ó, tenham boa vontade e graça. A palavra graça, a melhor tradução para ela é acolhimento, tá? Então, a palavra graça é uma palavra que eu simplesmente tirei da tradução de ponta a ponta, porque ela se encaixa como acolhimento, como verbo, né, acolher e também como acolhimento. Então, vamos continuar. Aos olhos dos dessitiados. E vai acontecer que
Quando vocês forem, não vão vazios. Mas cada mulher vai pedir à vizinha dela e à que mora na casa dela objetos de prata, e objetos de ouro e roupas. E vocês vão colocar sobre seus filhos e sobre suas filhas. E vocês vão tirar desse tiado. Aqui, em muitos lugares, esse tirar está como despojar nos outros. Mas o que que acontece? Quando você leva pro despojar, primeiro que a palavra literalmente é tirar. Só que muitas vezes ela é simplesmente interpretada. Ah, tiraram desse tiado, então despojaram eles, saquearam eles. Mas não necessariamente. Quando você coloca da forma tirar desse tiado, é tanto objetos quanto pessoas. Porque sabemos, mais adiante nós vamos ver o versículo que eu vou apontar de novo para esse, onde se diz que uma multidão misturada subiu de sitiado do Egito. Então eles não tiraram apenas essas coisas, mas muitos dos de sitiado que através desses feitos impossíveis viram que o salvação é o Salvador, né, Deus, eles eles subiram, né? Então, a partir do momento que você coloca despojado, a sua mente sai da fera de que talvez poderia ser pessoas também e vai apenas para coisas, né? Em Êxodo 4, o tirado respondeu e disse: Mas veja, eles não vão confiar em mim e não vão ouvir a minha voz, porque vão dizer: O salvação não apareceu para você. Aqui, essa palavra confiar, isso aqui é interessante também. Eu vou até colocar aqui no próximo, porque eu acho que é ah, Amã. Quando nós falamos amém, ou nós falamos de fato, se nós falamos amém por conta do grego, nós falamos de fato. Se nós falamos amém por conta do hebraico, é confiar. Então, então muitas vezes, por que a gente fala amém? Por que a gente fala amém? Porque é algo de fato. É muito assim. Alguém fala alguma coisa, daí você fala amém, você fala fato. Mas você tem que entender o que aquela pessoa falou, senão você não tem como falar fato. E às vezes aquela pessoa está falando algo errado, então a pessoa vai lá, né, a pessoa que está falando sobre a palavra, e daí todo mundo amém. Mas você não sabe se aquilo é verdade, para você falar fato. Ou se para você falar eu confio, né? Você tem que buscar o conhecimento para você falar, ah, não, de fato. Então essa é a base da palavra, confiar. Daquela a origem de amém. A salvação não apareceu para você. Tá. Salvação disse a ele: O que é isso na sua mão? E ele disse: Uma vara. É uma vara, é muito um galho assim, sabe? É, tem lugar que tá cajado. Eu vou até ver como que tá aqui para nós. É, que em uma tá vara, na outra tá vara. É, pelo jeito, em duas delas está vara. É, em uma tá cajado e nas outras três está vara. Então, tá de acordo aqui. Tá. Ele disse: Jogue ela na terra. Ele jogou ela na terra e ela virou um sussurrador. Tá, por que que eu deixei sussurrador? Geralmente aqui seria serpente. Eu acho que nas demais vai estar serpente. Aqui, em uma tá cobra, na outra tá cobra, serpente e cobra. Tá, em três traduções tá cobra, em uma tá serpente. Essa é a mesma palavra do começo, onde a serpente conversa com Eva. Essa aqui é a mesma palavra. Eu não sei porque nessa uma aqui chamou de cobra, sendo que ela usa nas outras de outra forma. Mas enfim, por que que eu coloco sussurrador? Porque esse é o verbo sussurrar. E o sussurrar, essa coisa, esse esse gesto, ele foi interpretado como sendo uma cobra. E de fato, dá-se a entender que eles usam a palavra sussurrador como cobra. Mas eu quis manter a integridade do verbo para a gente saber o que de fato é. Eu acho que é mais importante saber que a origem do que a cobra faz é sussurrar, e não que é uma cobra. Então eu chamo de sussurrador, que é para estarmos atentos, porque as pessoas sussurram sobre as coisas, e eu sinto que é uma palavra melhor aqui
para refletir sobre o conteúdo bíblico. Mas de fato aqui é serpente. Tem duas palavras que eu uso para cobra. Uma é sussurrador e a outra eu uso como víbora, porque dá-se a entender que é um animal de ataque. É um animal que aparenta-se ser uma cobra, mas ataca. Então eu chamo de víbora. Então, no lugar de cobra, eu coloco sussurrador. E quando é a cobra mais agressiva, eu coloco víbora. E o tirado fugiu da frente dele. Agora que isso é legal, ó. Porque quando. Sussurrador, né? Quando nós vamos lá no começo de Gênesis, a mulher ela não fugiu do sussurrador. Aqui o tirado fugiu do sussurrador. Então, fugir do inimigo, fugir do sussurrador. O salvação disse ao tirado. Tirado é Moisés, tá? A tradução de Moisés é tirado. Envia sua mão e agarre a cauda dele. Agora, que interessante, eu lembro que eu falo mal. Então, envia sua mão, né? Apóstolo, Cristo, né? Enviar, e agarre a cauda do sussurrador. Ele enviou a mão e segurou dele, e virou uma vara na palma dele. Isso é para que eles confiem que o Salvador dos pais deles, apareceu para você. O Salvador do pai de multidões, o Salvador do Elihi e o Salvador do segura calcanhar. Salvação disse mais a ele: coloque agora a sua mão no seu peito. Ele colocou a mão no peito. Quando tirou, vejam, a mão dele estava golpeada, como neve. Aqui, essa palavra golpeada, ela vai estar diferente nas demais. Leprosa. Tá? Mas esse aqui é um verbo usado como golpear, quando alguém sofre um golpe. Às vezes é um golpe, por exemplo, algo bate na pessoa, alguma coisa assim, e nesses lugares está como bateu ou foi golpeado. E daqui está como lepra. Mas o verbo é o mesmo, então não tem por que pegou lepra em um e foi batido ou foi golpeado no outro. Simplesmente deixa tudo. Foi golpeado como? Pelo Salvador, ou como for. Aqui lembrando, ó, quando a gente faz aquele capricho, né? Tá, mão. Como que mão tem a ver com Cristo nesse versículo? Você pega assim, quando você reflete, você puxa umas coisas bem legais. Lembrando que, por exemplo, no Novo Testamento, quem que teve a lepra? Quem que foi golpeado pela lepra? Foi, talvez toda a história de Lázaro, né? Ele disse: faça sua mão voltar ao seu peito. Ele fez a mão voltar ao peito. Quando tirou do peito, vejam, ela voltou a ser como a carne dele. Então aqui nós temos o Novo Testamento também, tá? Porque o mão foi golpeado e o peito é usado como questão de um lugar oco, porque quando nós vemos nas letrinhas lá, peito, dá-se a entender que é bem esse lugar oco, bem no meio aqui. Então, o mundo dos mortos, uma das traduções é oco, não esse mesmo oco, mas um outro tipo de oco, mas ele faz essa conexão. Então, por exemplo, né, o mão, o Cristo, foi golpeado, né, mas então ele morreu, ele desceu, né, porque a mão ela desseca, né, porque o corpo seca, e daí a mão volta ao peito. E quando a mão volta ao peito, veja, ele voltou a ser como carne. Então isso aqui nós temos a ressurreição. Então o que acontece? Aí nós voltamos aqui um pouco e isso é para que eles confiem que o salvação. Isso é para que eles confiem que o salvação. Qual é a tradução da palavra Jesus? Salvação. Então isso é para que eles confiem que o salvação, Salvador dos pais deles, Cristo é o salvação, o Salvador dos pais deles, que essa é a minha tradução para a palavra Deus, mas se encaixa quando você traduz aqui também. Então, o salvação, o Salvador, né, ele morreu e depois ele desceu, voltou ao peito e voltou a ser como carne. Então aqui nós temos claramente, ó, salvação que significa Jesus, mão que significa Cristo, golpeado, e depois quando volta ao peito, quando tira do peito, está como carne, a ressurreição. Então, quando nós vamos aqui e fala, isso é para que eles confiem que a salvação, o Salvador dos pais deles, apareceu para você, isso aqui
Ao meu ver, não é apenas para eles enxergarem isso aqui no Egito, mas também no Novo Testamento, quando de fato ele volta à vida. Se eles tivessem conseguindo enxergar, naquela época, o fato dele voltar à vida faria uma relação imediata a isso aqui. Uma coisa que eles não viram. E uma coisa que fica perdida quando você não traduz as coisas de forma literal, e salvação, que é o nome de, né, que é aquela palavra grande, Senhor, e Salvador, que é Deus, e salvação, que também é Jesus. E vai acontecer que, se eles não confiarem em você e não ouvirem a voz do primeiro sinal, eles vão confiar na voz do último sinal. Agora aqui, lembrar que a palavra sinal, nas letrinhas, ela é o alfa e o ômega. O alfa é um boizinho e o ômega é uma cruz. Aleph e Tav, tá? No grego é alfa e ômega. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Mas Aleph e Tav é a primeira e a última do alfabeto hebraico, que forma um boizinho e uma cruz. Então aqui, qual é o último sinal? O último sinal é ele voltar à vida. Qual que é o primeiro sinal? É ele transformar um cajado, né, em serpente e depois pegar de novo, que faz também uma ligação ao que acontece com o sussurrador, a serpente no deserto no tempo de Moisés. Então isso aqui não é só para mostrar para os judeus dessa época, para os filhos do segura calcanhar, né, de Jacó, de Israel, mas também para que eles saibam dessa história quando o Cristo veio, para que eles de fato reconheçam, não, de fato esse é o salvação. É que Jesus significa salvação e aquele nome, o tetragrama, também significa salvação. E se acontecer de não confiarem também nestes dois sinais e não ouvirem a sua voz, você vai pegar das águas do rio forte, que é o rio Nilo, e derramar no seco. As águas que você pegar do rio forte vão virar sangue no seco. O tirado disse ao salvação: Ah, meu dono, eu não sou um homem de falar, nem de ontem, nem de antes de ontem, nem desde que você falou com seu escravo, porque minha boca é pesada e minha língua é pesada. Aqui, esse pesado também é a mesma palavra que é usado para honrado, tá? Então, aqui fica-se de uma forma que não se sabe se é porque ele tinha fala difícil, tinha dificuldade em falar, ou se por conta da honra que ele tem no Egito, né, por questão de ter crescido no meio da filha do faraó ali, que ele tem uma certa honra acima, então eles não dariam bola para ele, porque é, o que que você sabe da vida, sabe? Aquela é uma história que nós aqui mesmo temos muitas vezes, né? Quando você vê uma pessoa muito bem de vida, assim, falando de dificuldade, umas coisas assim, você fala assim, ah, mas o que que essa pessoa sabe sobre isso? Então, fica essa questão no ar, se de fato é por conta da dificuldade que ele tem de falar ou se é por conta do peso, da honra que ele tem dentro desse teado do Egito. Salvação disse a ele: Quem colocou boca no solo? Tá, aqui é a palavra solo. E por que que é importante nós termos traduzido Adão no começo? Porque o Salvação colocou a boca no solo. E solo é a tradução do nome Adão. Ou quem coloca o mudo, ou o surdo, ou que enxerga, ou o cego. Não sou eu, ou salvação? Então, isso aqui nós também temos aquela coisa. No Novo Testamento, o salvação cura o cego. Então, se eles sabem dessa história, o fato dele curar cegos já dá a entender que ele é o salvação. Então, por exemplo, se o povo da terra do Cristo
tivesse entendendo mesmo o que estava acontecendo, era muito explícito que Jesus, salvação, é a salvação do Antigo Testamento. Então agora vá, e eu vou estar com sua boca e vou instruir você no que você vai falar. Aqui, essa parte é muito legal. Ele disse: Ah, meu dono, envie, peço, pela mão que for enviar. Vamos lembrar que Cristo é a tradução da palavra mão. Então, ao meu ver, eles já sabiam que seria enviado um homem que se chama Cristo, que seria mão, porque isso aqui é um duplo sentido muito específico para ser por acaso. Enviar significa apóstolo e mão significa Cristo. Então, ah, meu dono, envie e peço pela mão que for enviar. Isso aqui é muito Novo Testamento. Uma uma sequência de palavras como essa não é feita por acaso. O nariz do salvação esquentou contra o tirado. E ele disse: O seu irmão não é o grande monte? O grande monte é Arão. O seu irmão não é o grande monte do Ligará? Eu sei que falar ele fala. Ligará é Levi, né? Eu sei que falar ele fala. Também, veja, ele está saindo ao seu encontro. Quando ele ver você, ele vai se alegrar no coração dele. Tá, aqui, ó, é, isso aqui é umas experiências que eu tenho na vida, assim, também, que é interessante. Eu trombo as pessoas de uma forma muito por acaso, às vezes quando eu tô em algum lugar, assim, e eu tô escrevendo, às vezes do nada uma pessoa aleatória, assim, vem aí, ah, o que que você tá fazendo? Né? Daí eu começo a falar, e às vezes é muito por acaso. E a pessoa começa, poxa, isso é interessante, eu tinha curiosidade de tal coisa. Então eu acho interessante quando depois que eu comecei a buscar o Salvador dessa forma diferenciada, eu comecei a trombar pessoas que é como se elas tivessem fosse bom para elas aquilo. Às vezes, no versículo que eu estava, mesmo a pessoa me trombou e então aqui dá a entender que tipo, eles se encontraram ali, sabe, por quando ele ver você, ele vai se alegrar no coração dele. Você vai falar com ele e vai colocar as falas na boca dele. Eu vou estar com a sua boca e com a boca dele. E vou instruir vocês no que vão fazer. Ele vai falar por você ao povo, ele vai ser boca para você e você vai ser salvador para ele. E esta vara você vai pegar na sua mão, com a qual você vai fazer os sinais. Aqui, ó. Então isso é um elemento que, por exemplo, no Novo Testamento, quando Paulo disse: "Ah, as coisas elas são exemplos, elas são de tipos", as coisas, as pessoas elas se encaixam como certos tipos na Bíblia. Então, o que acontece? Desse ponto de vista, o Arão, o grande monte, é como se fosse um profeta, né. Então, e o tirado, que é o Moisés, seria como se fosse, o Salvador, Deus. Então a relação é essa. O salvação fala ao tirado, que seria o Salvador, nesse exemplo, e ele fala ao grande monte que vai lá e faz. E no Antigo Testamento nós vamos ver que isso acontece muitas vezes. O Salvador fala a um profeta, vai lá e faz tal coisa, e ele vai lá e faz. Então aqui não vai ser o. Então tem essa intermediação nessa época aqui. E esta vara você vai pegar na sua mão, com a qual você vai fazer os sinais. O tirado foi, voltou para o excesso, o sogro dele, e disse a ele: Vou ir, por favor, e voltar aos meus irmãos que estão em sitiado, e ver se eles ainda vivem. O excesso disse ao tirado: Vá em completude. Completude, lembrar que é a palavra paz, mas a palavra paz eu não acho ela ideal porque na nossa cultura nós atribuímos a palavra paz à ausência de conflitos. E a paz da Bíblia é uma paz que não é apenas ausência de conflito, mas também é um sentimento do coração preenchido com alegria.
Então, traduzir shalom como paz é apenas metade do caminho. Completude, ele está vazio de coisas ruins e completo de coisas boas. Por isso, completude, porque a coisa está completa. O salvação disse ao tirado em briga: Vá, volte para sitiado, porque morreram todos os homens que buscavam o seu ser. Essa palavra ser, eu batalhei por muito tempo com ela. Ó, em muitos lugares está como vida, só que em alguns lugares ela é traduzida como alma. Aqui, ó, tem uma tradução aqui que está como alma. E na outra não tem nenhum nem outro, coloca que morreram. Só. Então, por que alma não encaixa? Porque tem lugar que ela se encaixa como vida. E tem lugar que é vida, mas ela se encaixa mais como a palavra alma. Só que a palavra ser, esse é o meu ser, né? Como nós vimos lá, Jacó, né, o segura calcanhar, ele desceu ao Egito com saíram 66 seres do segura calcanhar. Então a coisa se encaixa, porque tem certos lugares que alma não encaixa, e tem certos lugares que vida não encaixa. E nós já temos uma palavra para vida, que é a origem do nome Eva. Eva significa vida e tem um verbo que significa viver. Então, duas palavras para a mesma coisa é estranho. Então, o que eu faço? Eu coloco lá e eu analiso a diferença. E essa aqui é mais provavelmente que seja ser. O tirado pegou a mulher dele e os filhos dele, fez eles montarem no jumento e voltou para a terra desse tirado. O tirado pegou a vara do Salvador na mão dele. O salvação disse ao tirado: Quando você for para voltar a sitiado, veja todas as maravilhas que coloquei na sua mão. Faça elas diante do Casa Grande. Mas eu vou apertar o coração dele e ele não vai enviar o povo. Tá, por que aqui é apertar e tá em negrito e eu vou parar para falar disso? Porque está em endurecer. Nas demais traduções, em todas elas, vamos ter endurecer. Todas, 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 todas. E por que endurecer não faz sentido? Porque ao decorrer da Bíblia, se diz que as pessoas endureceram os corações delas, e por isso que elas não conseguem enxergar ou buscar mais o Salvador ou salvação, porque o coração vai endurecendo e ficando calejado. Então, primeiro que a palavra é incoerente, porque é algo diferente. E por que é apertar? Porque senão você atribui o endurecer do coração à culpa do salvação. Você coloca a culpa do que acontece aqui na conta do salvação, e não é. Então ele aperta o coração dele e eu vejo que é de uma forma dele dar convicção. Ele não vai enviar o povo. Lembrando que, por que ele precisava enviar o povo? Por que ele fazia tanta questão de enviar o povo? Por que simplesmente não falou, não, pega a galera e vai embora. O que acontecer, eu defendo vocês ali. Porque esses acontecimentos impossíveis, esses feitos impossíveis, mostrariam ao povo desse sitiado o poder dele. E também por quê? Porque o rei daquela terra, que é o Casagrande, é responsabilidade dele de enviar o povo, assim como é responsabilidade do Salvador de enviar o povo dele. Então aqui o Casagrande está sob tutela desse povo. Então assim como o Salvador envia, né, que enviar é o significado da palavra apóstolo, o Casagrande tem que enviar também. Então ele basicamente forçou o Casagrande. Porque os tipos e como que eu explico? Os tipos e essas marcas e esses exemplos, eles têm que se encaixar na coisa toda. Por isso que ele opera também dessa forma. Assim disse o Salvação: O meu filho, meu primogênito, o persistiu com o grande pastor. Eu digo a você: envie meu filho, para que ele me sirva. E se você recusar enviar ele, veja, eu vou matar o seu filho, o seu primogênito.